Sem dúvidas, uma das coisas que eu mais vejo o pessoal reclamando e comentando nos fóruns e nos grupos de Bubble é sobre a performance do editor do Bubble. A principal reclamação do pessoal é que chega a certo momento que o editor do Bubble ele começa a travar, fica muito lento e o trabalho começa a ficar até inviável. E, de fato, se você não se atentar em certos pontos no seu processo de desenvolvimento, vai chegar a certo momento aí que o editor vai sim começar a travar, vai sim começar a ficar lento, independente da potência do seu computador. Você pode ter um computador da NASA em casa, se você não se atentar nesses pontos, vai sim chegar um momento em que o editor vai começar a travar e o trabalho realmente começa a ficar inviável. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, pela importância desse tema, que muitas vezes é negligenciado. Então aqui eu vou trazer 4 dicas para que você nunca mais tenha esse problema com lentidão ou travamento no editor do Bubble. Salve pessoal, meu nome é Neto Camarano, você está aqui no canal da No Code Startup. Aqui nosso foco é te ensinar a utilizar as ferramentas No Code, principalmente ferramentas como Bubble, Flutterflow, para você conseguir tirar a sua ideia do papel, começar a trabalhar como um freelancer ou criar um negócio lucrativo da maneira como você bem entender. Se está alinhado com o que você está buscando, não deixe de se inscrever no canal, já curtir esse vídeo que a gente está trazendo conteúdos sobre esse tema aí todas as semanas. E como sempre, também deixo links extremamente importantes na descrição desse vídeo, na seção de links importantes. Então, bora pro conteúdo. Pessoal, das 4 dicas que eu quero passar para vocês aqui hoje, as 2 primeiras elas são extremamente simples e podem ser implementadas a qualquer momento no desenvolvimento de vocês. Vocês possivelmente já vão enxergar alguns ganhos aí de performance no editor de vocês. Já as 2 segundas, que para mim são as mais relevantes, que vão trazer os maiores ganhos aí para vocês, elas já envolvem um pouco mais de planejamento no desenvolvimento e também um pouco mais de conhecimento. Então até por isso que eu vou começar por essas mais simples, depois a gente vai evoluindo aí para passar as 2 últimas dicas para vocês. Bora lá então, pessoal. O primeiro truquezinho que eu quero estar passando para vocês, que pode estar elevando aí a performance do nosso editor, é a gente fazer um uso do seguinte parâmetro. A gente pode adicionar o parâmetro Defer Hidden Elements no nosso editor. Vou estar mostrando aqui como é que a gente pode fazer isso agora. Então, vindo aqui para o editor do Bubble, a gente pode adicionar um parâmetro vindo aqui na nossa URL. Se a gente analisa tudo que vem após esse nosso ponto de interrogação, aqui tudo são parâmetros, né? A gente tem parâmetro type igual a página, parâmetro name igual a index. Então, a gente quer adicionar mais um parâmetro, a gente pode botar aqui esse símbolo de E aqui e adicionar o nosso parâmetro Defer Hidden Elements igual a True. Dando um Enter, ele já vai ativar esse parâmetro aqui no nosso editor e basicamente o que esse parâmetro faz? Ele faz com que o Bubble não carregue elementos que estão visíveis na nossa página. Consequentemente, isso vai reduzir a quantidade de elementos que o Bubble busca carregar. Obviamente, consequentemente, a gente aí tem uma melhora de performance no nosso editor. Recentemente, o Bubble ele vem fazendo diversas atualizações de performance aí, o que também envolve algumas atualizações relacionadas ao editor. E em uma dessas atualizações, ele incluiu nativamente essa função de não carregar alguns elementos que estão invisíveis na tela. Porém, ainda vejo algumas pessoas comentando que ainda vem algum ganho de performance quando eles adicionam esse parâmetro. Então, fica aí a dica para vocês podem fazer os seus devidos testes, eventualmente vai ajudar bastante alguns de vocês aí. Partindo então para o nosso segundo truquezinho aí, que também envolve a gente estar utilizando um outro parâmetro para a gente ganhar um pouco mais de performance no nosso editor. Então, esse parâmetro que agora a gente vai utilizar é o parâmetro IssuesOff, que basicamente ele vai tirar aquele alerta no qual o Bubble nos indica quantos erros a gente tem na nossa aplicação. Isso aí vai reduzir a carga no editor, porque o Bubble também não tem que fazer uma contabilização dos erros, ficar buscando por erros, que ele não vai mostrar isso para a gente. Então, rapidamente mostrando esse parâmetro na prática para vocês, vindo aqui no nosso editor, se a gente analisar, a gente tem aqui um erro, né? Então, se eu vier aqui no nosso URL novamente, adicionar aqui mais um parâmetro e colocar aqui o nosso parâmetro IssueOff igual a True, nossa página aqui, nosso editor já vai carregar e quando ele carregar, a gente já vê que a gente não tem mais aquele erro aqui em cima. Qual que é um grande ponto de atenção aqui sobre esse parâmetro, né? A gente sim tem alguns ganhos de performance, porém a gente tem que se atentar bastante, porque agora como a gente não tem mais aquele indicador de erro, o Bubble ele nos permite que a gente dê deploy da nossa aplicação para a aplicação live, mesmo com erros, né? Então, normalmente, o Bubble não permite que a gente faça um deploy quando a gente tem algum erro ali na nossa aplicação. Como a gente não tem mais aquela contabilização, o Bubble não vai fazer essa verificação e a gente pode fazer então um deploy para a nossa aplicação live, mesmo com erros. Então, bastante atenção quando forem utilizar esse parâmetro para não cometerem
errozinhos e probleminhas nesse quando forem fazer deploy para aplicação live. Partindo então para nossa terceira dica, essa para mim é a dica que vai mais trazer de fato ganhos aí na redução da lentidão, o travamento de editor de vocês. Se bem implementada, dificilmente vocês vão ter problemas com travamento ou lentidão no editor. Sinceramente, como o meu computador ele é um computador até potente, bom, e eu utilizo extensivamente essa dica 3, eu acabo nem utilizando as dicas 1 e 2 que eu acabei de dar, buscando também mitigar e não sofrer com esses problemas que eu acabei de comentar, né, de a gente conseguir fazer um deploy para nossa aplicação com alguns erros, por exemplo. E para comentar sobre essa dica com vocês, eu quero mostrar aqui na prática em 2 aplicativos. Então aqui com vocês eu tenho nosso aplicativo de gestão de projetos, um aplicativo que a gente constrói aí na nossa formação de Bubble por completo, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é a quantidade de funções que a gente tem em uma única página. Então a gente está trabalhando aqui com uma aplicação Single Page Application, ou seja, que tudo foi construído em uma única página do Bubble. Eu quero que vocês vejam o tanto de ações e funções que a gente tem nessa única página. Então aqui eu tenho um dashboard, eu tenho aqui toda a parte de gestão de projetos, então tem projetos aqui a gente tem um Kanban no qual a gente pode mudar o status do projeto, podemos fazer edição nesse projeto, a gente tem as histórias desse projeto que são basicamente quase as tarefas desse projeto também, que a gente também tem um quadro Kanban, posso mudar os status, tem um calendário aqui, tenho dados da empresa, colaboradores, posso convidar colaboradores, posso editar minhas tarefas. Então assim, são muitas ações aqui e se vocês analisarem, como eu comentei, é um single page application, então até quando eu faço mudanças aqui na minha tela, elas acontecem de forma muito rápida, tá vendo? Eu não tenho um carregamento da página. Esse é um dos ganhos de uma aplicação single page application. E a segunda aplicação que eu quero mostrar para vocês é uma aplicação ainda mais complexa, que é uma aplicação da Ikigai Experience, que é a minha outra empresa, no qual é todo um sistema de gestão extremamente complexo que a gente utiliza aqui na empresa para trabalhar com os nossos parceiros, fazer agendamento das experiências, enfim, todos os processos internos aqui foi centralizado nessa aplicação. Então aqui ela também é uma aplicação single page application, vocês vão ver a velocidade com que eu consigo mudar entre um elemento e outro. E aqui a gente tem toda uma seção de vendas, todas as ordens da aplicação, clientes, né? É possível ver essas ordens, editar a ordem, enviar a mensagem para o cliente. Tem toda a parte de reservas, quais reservas aqui eu consigo fazer edição de reserva, de horários, agendamentos. Então tenho todas as experiências aqui também. Posso vir aqui fazer edição de experiência, tudo isso mudando bem rapidamente com o Single Page Application. A parte financeira aqui, todas as vendas diárias, enfim, que a gente está na aplicação de teste, né? A versão de teste dessa aplicação. Então aqui eu não tenho nenhum dado fictício. Ordens realizadas aqui, notificações. Então uma aplicação extremamente completa e complexa com muitas informações. Dados das empresas, mensagens, enviar mensagem de WhatsApp, enviar mensagem de e-mail, colaboradores. E se vocês analisarem, tudo mudando rapidamente, porque a gente está tudo apenas em uma página. Então vocês podem imaginar o tanto de ações que não teria nessa página aqui, porque ela foi construída em Single Page Application. A gente tem tudo acontecendo em uma única página para fazer todas essas funções. Então vocês podem imaginar. E aos que estão sofrendo aí com esse problema de lentidão e travamento no Bubble, vendo uma aplicação complexa como essa aqui em Single Page Application, já estão tremendo aí de medo só de relar nesse editor aqui, né? Porque seria tantas ações, tantos elementos na tela que de fato o editor não aguentaria se a gente não seguisse essa dica que eu vou dar para vocês agora. Porém, antes eu quero mostrar para vocês, eu vou vir aqui no nosso editor, do nosso gestor de projetos, abrir aqui o editor e agora eu vou ver, né, estou aqui na nossa página, painel, eu tenho basicamente a página index, essa página painel, então uma single page application, novamente tudo vivendo aqui. Se eu venho em workflows, eu basicamente só tenho essa quantidade de ações nessa minha aplicação. Muito pouca ação para o tanto de função que a gente está executando nessa single page application. E se eu for lá na nossa outra aplicação do Ikigai Experience, vir aqui no nosso editor, também estou aqui na nossa single page application portal, então tudo vive aqui. Se a gente vê o tanto de grupo e elementos que a gente tem aqui, se eu venho em workflows para ver quantas ações a gente tem aqui, eu tenho só 6 ações acontecendo nessa minha página. E é isso que faz ser possível eu conseguir criar uma single page application com tanta informação e feature assim, sem que eu tenha nenhum problema, não tenho nenhum problema de travamento no meu editor. E para que eu consiga isso, o que eu utilizo, o método que eu utilizo é fazer o uso extensivo de elementos reutilizáveis. Então, se eu voltar aqui no nosso editor da nossa aplicação do gestor de projetos, vou vir aqui na nossa aba de design, se eu ver eu tenho aqui alguns grupos, né, que é o grupo projetos, que é basicamente vivem as ações de projetos, grupo histórias, grupo empresa dados e grupo empresa colaboradores. Se eu clicar aqui em grupo projetos, eu vejo que aqui eu tenho um elemento reutilizável. Aqui
histórias, eu tenho aqui outro elemento reutilizável. Aqui, empresa dados, também elemento reutilizável. Empresa colaboradores, elemento reutilizável. Então, eu faço uso extensivo de elementos reutilizáveis. Assim, cada um desses elementos tem todo um ambiente de desenvolvimento separado e não carrega aqui a minha página principal. Então, se eu analisar aqui nas nossas páginas, eu tenho só essas duas páginas, porém aqui eu tenho 4 elementos reutilizáveis. E quando eu entro aqui para fazer a edição, né, do meu projeto, editar elemento, sou levado lá para o ambiente desse meu elemento reutilizável. Aqui sim, eu consigo fazer a edição dos meus elementos visuais, na minha aba de design, meus elementos de projeto, e em Workflows eu tenho agora minhas ações referentes a projetos. Se eu for lá no nosso elemento reutilizável de histórias, a mesma coisa, tem todas as ações aqui da minha seção de histórias. Imagina tudo isso junto na minha single page application lá naquela minha página de portal. Seria todas as ações, todos os meus elementos vivendo em uma única página. Com certeza o editor vai começar a travar. E agora, indo para a outra aplicação do Ikigai Experience, para vocês verem um caso extremo de uso dessa técnica de elementos utilizáveis, eu tenho aqui a nossa página portal, né? Estou aqui na minha página portal, tenho aqui todos os elementos que eu faço uso, e se eu abrir aqui as minhas páginas, vocês vão ver que eu tenho a página portal, página index, eu tenho algumas outras páginas aqui que eu utilizo para fazer uma ou outra função, porém toda a minha aplicação está aqui nessa página portal basicamente. E olha o tanto de elemento utilizável que eu tenho nessa aplicação. Então vocês podem ver que é muito elemento utilizável que eu utilizo. Então cada um desses elementos tem toda a sua seção, toda a organização na aplicação. Então fica tudo muito mais organizado. Então a gente ganha por organização e eu não tenho nenhum problema com o travamento do meu editor. Então aqui, né, se a gente vem aqui, eu tenho as notificações, elas vivem no elemento utilizável. Eu tenho o grupo Minha Conta aqui também, todo um elemento utilizável. Então tudo isso aqui são elementos utilizáveis. Essa página basicamente é um grande Lego de elementos utilizáveis que vivem aqui. Então novamente, seria basicamente impossível a gente construir uma single page application com esse tanto de funcionalidades sem utilizar elementos utilizáveis. É por isso que muitos de vocês reclamam, né, do editor travando, que eu vejo muitos de vocês fazendo uso de single page applications, né, que não tem nada de errado em fazer isso, porém sem fazer o uso de uma técnica correta de uso de elementos utilizáveis para essa construção. Novamente, a gente poderia ter o PC da NASA aqui, mas se eu fosse fazer uma aplicação que nem essa aqui do Ikigai Experience, colocando tudo, todas as ações, tudo que eu tenho aqui naquela nossa single page application, aqui no nosso portal, sem menor sombra de dúvidas, a gente não ia conseguir trabalhar, chegar um momento e ia ficar completamente inviável o trabalho. Eu vejo muito pouco esse tema sendo comentado, dado a importância desse assunto quando a gente fala de desenvolver utilizando a ferramenta do Bubble. Para construir essa aplicação do Ikigai Experience e esse gestor de projetos que eu ensino passo a passo na formação de Bubble, eu criei todo um método aí de utilização de elementos reutilizáveis e principalmente de navegação entre esses elementos reutilizáveis na nossa aplicação, principalmente em uma single page application, seguindo diversas boas práticas de desenvolvimento. E aí, para quem tiver interesse nisso, novamente, eu crio toda essa aplicação de gestor de projetos na nossa formação de Bubble, onde eu ensino passo a passo aí a utilizar esse método de utilização de elementos utilizáveis e navegação entre esses elementos. E para fechar nossa quarta e última dica por aqui, obviamente não menos importante, é a gente seguir desde o início boas práticas de desenvolvimento. Respeite o princípio do Dry, não use elementos necessários na tela, elementos duplicados, faça o uso de elementos utilizáveis, utilize variáveis globais, utilize option sets, faça uso de custom events. Isso tudo vai reduzir em muito a quantidade de elementos que vocês estão colocando na tela, quantidade de ações e, consequentemente, aí a carga do editor do Bubble. Desenvolver aplicativos, sistemas com no-code Bubble tornou o processo aí muito mais simples, porém também tornou muito mais simples a gente fazer aí durante a nossa jornada, né? Agora, desenvolver aplicativos de fato escaláveis e robustos requer da gente estrutura, planejamento e conhecimento vasto aí em boas práticas. Para quem já entendeu a importância disso, eu recomendo fortemente darem uma olhada na formação completa de Bubble da No Code Startup. Lá a gente foca desde a aula zero em boas práticas. Não tenho dúvida que hoje no mercado é o curso mais bem estruturado aí para te passar essa base fundamental do Bubble, focando em boas práticas e de fato te diferenciar aí da grande maioria do mercado. Para os interessados, novamente, deixo o link da formação na descrição e não perde tempo, que eu tenho certeza que esse conhecimento vai te economizar muito tempo aí no futuro. Eu queria muito ter tido isso à minha disposição quando eu comecei. Pessoal, espero que vocês todos tenham gostado das dicas que eu passei aqui hoje. Elas fazem muita diferença
no meu processo de desenvolvimento e, dada a importância desse tema, não podia deixar de compartilhar isso aqui com vocês. Me diga aqui nos comentários se você já utiliza alguma dessas dicas, se vai começar a utilizar alguma dessas dicas a partir de agora. Para mim, me ajuda bastante a entender se o conteúdo foi útil aí para vocês. No mais, vou deixar aqui 2 recomendações de outros vídeos que podem estar ajudando vocês aí na jornada de no-code de vocês e até uma próxima.